A gente está indo primeiro lá na pergunta, né? A gente só dá uma olhada geral no texto, uma olhada por cima, bem superficial no texto, assim, de primeira. Vai lá na pergunta para saber o que a pergunta quer. Observa as palavras importantes na pergunta. Observa as palavras importantes e mais fortes na resposta, aquelas palavras que às vezes são um pouco da pegadinha, né? São palavras muito extremas, a gente tem que observar isso. E depois a gente observa se tem essas palavras-chave no texto também. Muito bem, vamos lá. A gente identifica que texto é. Nós já tivemos vários tipos de textos aqui que trabalhamos. Tivemos tirinhas, artigos de jornais, propagandas, músicas, poesias, que mais? Pequenas biografias, vários tipos de textos. Artes visuais. Observamos figuras, se houver, para ajudar a gente na compreensão de significados de palavras que a gente não conseguia entender. A gente faz previsões, a gente tenta entender por onde que aquela pergunta ali ou aquele texto está querendo chegar, está querendo levar a gente. Ativar conhecimento de mundo prévio, o que significa? O que a gente já sabe daquele tópico ali? Né? O que a gente já conhece do tópico que a pergunta vai abordar ou que o texto vai abordar, né? Muito bem. O que eu já recomendei aqui para vocês é que vocês peguem um lápis lá na prova, destaquem as palavras repetidas, porque talvez essas palavras levem à resposta em si, sejam a chave da resposta. A gente sempre tenta ficar de olho para as palavras que a gente já sabe o significado, para não ficar desesperado com aquilo que a gente não conhece. A gente tem que jogar com o que a gente sabe, jogar a favor mesmo. Quais as palavras que a gente conhece, que já são do nosso universo. Na aula passada, eu coloquei aqui um texto que era cheio de número, que era um texto sobre doações. Então, era um texto cheio de informação numérica, o que é muito importante para a gente decifrar o que tipo de texto é, o que a pergunta está querendo, às vezes, saber da gente, pode ter a ver com essas informações numéricas. Fizemos uma aula aqui que foi de prefixos, sufixos, como an, in, por exemplo, happy, unhappy, polite, impolite, quer dizer, feliz, infeliz, como no português, educado, mal educado. E, por último, aí ler a pergunta com bastante atenção, pensar no que a pergunta quer, o foco da pergunta, observando as palavras-chave. Então, a gente tem feito um mini simulado, né, para a gente focar bastante nas perguntas, para a gente fazer perguntas e questões, para chegar na prova já craque com esse passo a passo que a gente tem que fazer, com esse step by step aí. Primeira questão de hoje, eu vou aumentar aqui, porque, vamos ver aqui, deixa eu olhar aqui, só um momento. Vamos lá. A gente tem um texto bem pequeno, né? A gente olha, dá uma alegria no coração, né? Opa! Um texto pequeno na prova, maravilha! Essa é a prova do Enem de 2014. Então, gente, olhando esse texto assim, a única coisa que a gente vai fazer agora, a gente não está preocupado em ler o texto, tá? Não está preocupado com o significado. À primeira vista, que tipo de texto é esse? É uma tirinha? É uma propaganda? É uma arte? É um artigo de jornal? É um artigo acadêmico? É um aviso? O que é isso aí? É uma carta? Um poema? É um poema, né? Tá ali, ó, 3 linhas, né? E tem ali embaixo uma informação muito importante, que é assim, disponível em www.poetryfoundation.org, né? Poetry, ó, poeta, né? Poemas, né? Poesia. A gente pode ir olhando o que essas palavras lembram a gente. Vamos olhar já aí a questão e depois voltar no texto, que é assim que a gente tem feito. Estes são os versos finais do famoso poema, The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Então, sabemos que é um poema de um poeta americano.
levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada. Então, ele vai falar de metáfora, como uma viagem. Então, ele está falando, a vida é uma viagem. Olha a metáfora aí. A metáfora é essa coisa que a gente compara, mais ou menos que compara uma coisa com a outra de forma muito poética, né? A vida é uma viagem, é isso que ele está falando. Esses versos indicam que o autor, letra A, festeja, olha que palavra importante, festeja. E aí eu já vou pular para B para a gente entender o seguinte, a letra A é festeja, a letra B é lamenta. Então, a gente vai ter que ficar de olho nesse poema, porque se está festejando, não está lamentando, né? Não é uma coisa aí que tenha os dois extremos. Então, festeja o fato de ter sido ousado na escolha em que fez em sua vida. O autor foi ousado. Então, tem duas palavras aí que são muito importantes. Festeja, ousado. B, lamenta, por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. Lamenta, viajante, bifurcações. Viaja, letra C, viaja muito pouco. Olha aí palavras extremas. Muito pouco. E que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. Quer dizer, ele escolheu viajar pouco e essa escolha fez diferença. Fez diferença, viaja muito pouco. Letra D, reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas. Outra palavra extrema, olha só, todas superadas. Reconhece, então temos palavras importantes, dificuldades todas superadas. Letra E, percorre várias, outra palavra extrema aí, várias estradas durante as diferentes fases de sua vida. Palavras importantes aí, várias estradas, diferentes fases. Então, vamos voltar no poema, vamos entender o poema aqui. Hoje eu quero que vocês olhem o poema, que tem 3 linhas, e me digam aí no chat, ou pode abrir o microfone, me digam quais as palavras desse poema que vocês conhecem o significado. Deixa eu olhar aqui, quem está respondendo. To, made. Muito bem. Ok. Muito bom. O Max chegou aí no ponto que é a palavra importante do poema, mas que a gente vai usar uma estratégia, né? Uma estratégia bem básica para a gente entender. Ali tem um traveled, né? Difference. Então, vamos olhar o poema. O nome do poema é The Road Not Taken. The Road. Road é estrada, né? E ele está falando a estrada não tomada, não faz muito sentido, né? Seria a estrada não viajada, né? A estrada que ele não caminhou, vamos dizer assim. Mas lá na questão, na pergunta, a gente já sabe que a estrada está sendo comparada com a vida, né? A viagem com a vida. Aí tem assim, 2 roads diverged in a wood. 2 estradas diverged. Vamos pensar em português, ó. Tem uma palavra em português que é essa aqui, ó, divergiram. Di, em português, significa 2. Então, a gente está pensando aí, 2 estradas divergiram numa floresta. Quer dizer, vamos imaginar essa cena, 2 estradas indo, um caminho se abre em 2 estradas. Então, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. Basicamente é isso. Vamos pensar em caminhos opostos, né? 2 estradas divergent in a wood. Então, ele estava caminhando nessa floresta aí, encontrou 2 estradas que vão para lugares opostos. And ele fala, I took the one less traveled by. Então, a gente tem, em inglês, a gente tem more, que é mais, e a gente tem less, que é menos, né? More or less, mais ou menos. Então, ele está falando, e aí eu peguei a estrada, I took the one, eu peguei aquela qual?
a estrada, eu peguei a estrada less traveled by. Menos. Aqui, menos as pessoas viajavam. Então, tinham 2 estradas, ele resolveu pegar a estrada que as pessoas não iam por ela. E ele fala, and that has made all the difference. Isso fez toda a diferença. 2 caminhos, 2 estradas numa floresta. Eu peguei a estrada que ninguém pegava, que era poucos viajantes iam por ali, e essa fez toda a diferença. E ele está comparando a estrada com a vida, percebe? Então, vamos pensar aqui. Se ele está falando que tinham 2 caminhos, ele pegou um que ninguém escolhia, será que as escolhas da vida dele foram óbvias? Se ele pegou aqui, ninguém pegava? Acho que não, né? Então, ele estava dizendo que chegou num caminho, numa floresta, pegou a estrada, que ninguém pegava, só que a gente termina o poema assim, and that has made all the difference. Isso fez toda a diferença. Vou voltar na resposta lá, né? Vou voltar aqui na resposta para vocês. E aí eu queria que vocês levassem 5 minutinhos, 3 minutinhos, pensando qual que é a resposta correta. A, B, C, D ou E. Depois a gente vai comentar. Qual é a resposta certa, gente? O que vocês escolheriam? Elias escolheu A. Vamos ver quem mais aí. Cadê Rosiane? Jennifer? Deixa eu ver aqui. Rosiane escolheu C. Max escolheu C. Tá bem. Eu vou começar na C, então, tá? Que tem mais gente olhando a C. Vamos à pergunta lá, ó. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem. Então, gente, ele estava falando de viagem ou ele estava falando da vida? No poema, ele fala de viagem ou ele fala da vida? Ele está falando da vida. A vida tinha 2 caminhos. Os caminhos são as escolhas da vida. Então, a letra C está falando assim, ele viaja muito pouco. A própria pergunta já disse para vocês, olha, ele não está falando de viagem, ele está falando da vida. Então, a letra C não tem nada a ver, porque ele está falando de viaja muito pouco. Percebe? A letra C começa, viaja muito pouco. Não, porque se a gente lê a própria questão, levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, ele não está falando de viagem, ele está falando de vida. Então, quando ele fala assim, tinha 2 caminhos, eu peguei um caminho, e esse caminho era o caminho que ninguém pegava, mas esse caminho fez toda a diferença. Não é a letra C, porque ele não está falando que ele viajou pouco e nem tem a palavra ali pouco, tá vendo? E na letra C tem um complicador que é o muito pouco. Tá? Então, a gente tem que entender que uma poesia, ela tem assim as entrelinhas, as compreensões, a compreensão que a gente tem que fazer dela é bem maior, é mais delicada, porque os sentidos não estão óbvios, não estão dados no texto. A gente tem que interpretar uma poesia, certo? E a própria pergunta já está ajudando demais, porque ele está dizendo assim na pergunta, olha, o que ele está falando lá, ele não está falando de viagem, ele está falando de vida. Então, não tem nada a ver com viagem, um texto, não é viagem muito pouco. Eu vou pegar a letra D. Reconhece que as dificuldades de sua vida foram todas superadas. Ele não fala também em dificuldade. Em nenhum momento ele fala, foi difícil, meu Deus, foi sofrido. Não tem isso no texto. Letra E. Percorre várias estradas durante as diferentes fases de sua vida. Ele não fala em fases da vida, não tem essa questão lá, né? Não tem esse assunto lá. Não são várias estradas, são 2, né? Letra B, lamenta. O texto, ele não está lamentando. E a letra B também tem outro complicador, que é muitas bifurcações, ele só encontrou uma bifurcação.
Uma estrada com uma bifurcação. Então, não pode ser letra B por causa do muitas, não pode ser letra C, não, e também por causa do lamenta, não pode ser letra C por causa do viaja, não pode ser letra D por causa das dificuldades, não pode ser letra E por causa de várias estradas e diferentes fases. Então, percebam, com as palavras-chave das respostas, a gente entende que lá no texto, essas palavras-chave, esses sentidos não estão presentes, né? E a letra A festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Letra A. Letra A é a correta, porque ele está dizendo assim, vou voltar lá no texto. And that has made all the difference. Ele fechou o poema e falou assim, nossa, isso fez toda a diferença. Ok? Duas estradas divergiram, quer dizer, tinha uma bifurcação só. Eu fui pela estrada que ninguém escolhia, e isso fez toda a diferença. Ele não está falando de viagem, está falando de vida. Então, a primeira questão exige da gente o quê? Uma compreensão que vai além da superfície do texto. E essa é uma questão, de certa forma, generosa, porque ela tinha várias palavras extremas e tinha também no título dizendo, olha, não é vida, não é viagem que ele está falando, é vida, ok? Então, na primeira questão, a gente tem aí letra A. Perguntas dessa questão? Vamos lá, vamos fazer diferente hoje. Impressões dessa questão aí. Alguma coisa que não ficou clara? Nada? Podemos seguir? Vamos seguir aqui, então. Bom, a segunda questão que a gente vai trabalhar do Enem de 2017 também, esse não, o outro foi 2014. Esse é 2017, né? A gente tem assim, Israel Travel Guide. Israel Travel Guide. Vamos olhar só o título e o tamanho do texto, não estamos olhando os sentidos, tá? Vamos olhar só isso por enquanto. O que será isso aí, gente? É um artigo de jornal? É um artigo acadêmico? Que tipo de texto é esse? Isso aí, um guia de viagem. E olha só, segunda questão que eu coloco aí, interligada com a primeira, que também estamos falando de travel. Olha que palavra importante aí, travel, né? Que é viajar. Então, a primeira questão tinha a palavra travel e agora a palavra travel de novo. Então, hoje nós vamos ver um tipo de texto que nós não vimos ainda, que é um pedacinho de um guia de viagem. E aí eu queria, lá no chat box, que vocês pensassem junto comigo. O que será que tem num guia de viagem? O que será que tem? Que tipo de informação que consta num guia de viagem? Vamos dizer que eu fosse fazer um guia de viagem do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. O que teria nesse guia? O país. Que mais? Mas fala sobre o país, mas fala sobre o quê? Exatamente o quê? Vamos pensar no Rio de Janeiro. Se fosse fazer um guia de viagem, informações. Conta história, que tipo de informação, Rosiane? Cultura. Que mais? Ponto turístico, beleza. É isso. Então, olha só, nós estamos aqui ativando o nosso conhecimento prévio. Exatamente isso, Elias, muito bom. A gente está ativando o nosso conhecimento prévio, pensando assim, se eu vou ler um texto em inglês, que é um guia de viagem, eu vou encontrar informações sobre ponto turístico, sobre cultura, sobre história, eu posso encontrar essas informações. Não vamos ler agora, vamos lá, as respostas, beleza? Ok, vamos aí. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. É ir, nada de novo. O trecho do guia de viagens de Israel. Letra A. Descreve, olha que palavra importante. E eu já falei para vocês aqui que uma descrição, ela tem que ter adjetivos. Eu falei isso para vocês antes. Uma descrição tem que ser bem assim, detalhada, né? Com certos adjetivos, tipo longo, alto, curto, belo, antigo. Letra A, descreve a história desse local para que turistas valorizem, olha que palavra importante, seus costumes milenares. Valorizem costumes milenares.
Letra B, informa. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. Hábitos religiosos é uma palavra importante e duas palavras importantes. E diferenças culturais. Letra C, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Principais pontos turísticos. Letra D, recomenda medidas de segurança. Ó, cada uma está bem diferente da outra. Essa questão aí, ó, tá bem tranquila nesse ponto, porque elas são muito diferentes. Medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. E letra E, apresenta aspectos gerais da cultura do país. Ó, cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, letra A, costumes milenares. Letra B, hábitos religiosos e diferenças culturais. Letra C, pontos turísticos. Letra D, medidas de segurança. Letra E, aspectos gerais da cultura. Todas bem diferentes, né? Então, nós vamos lá no texto e nós vamos entender aqui o texto. Vamos começar aqui, né? Israel Travel Guide. Israel Travel Guide. Israel has always been a standout destination. Israel sempre foi uma standout destination, quer dizer, um destino assim incrível, que se destaca, né? Então, eu tenho a palavra Israel, bem conhecida, e tenho destination. Se eu estou lendo um guia de viagem, gente, o guia de viagem não vai falar mal da cidade nem do país, né? Vai falar bem. Então, eu já sei que stand out, por mais que eu não conheça a palavra, tem que ser um adjetivo bom, né? From the days of prophets to the modern day, quer dizer, lá dos dias que tinham profetas, que tinham, né, aquelas pessoas religiosas, até os dias de hoje, né, os dias modernos, nomad, to the modern day nomad, this tiny slice of land, até os dias de hoje que as pessoas se movimentam, que tem pessoas, né, tipo nômades, que eles quis dizer com um sentido de movimento, this tiny slice of land, quer dizer, essa pequena fatia de terra, e land, vamos lembrar lá do Disneyland, para a gente lembrar que tem alguma coisa a ver com o lugar. On the Eastern Mediterranean, lá no leste do Mediterrâneo, has long attracted visitors, atrai muitos visitantes, muitos turistas. While some arrive in the Holy Land, enquanto alguns chegam lá nessa terra sagrada, on a spiritual quest, numa busca espiritual, many others are on cultural tours. Muitos outros estão aí fazendo os tours culturais, beach holidays, quer dizer, aproveitando as férias na praia, and ecotourism trips, e em viagens de ecoturismo. Então, ele falou de tours culturais, né, de viagens culturais, férias na praia e viagens de ecoturismo, beleza. Reading through Israel convoluted history, quer dizer, a gente caminhando, a gente examinando essa história de Israel is both exhilarating, quer dizer, é ao mesmo tempo uma coisa extasiante, uma coisa muito boa, and exhausting, uma coisa que te cansa muito. There are crumbling temples. Milene, mas eu não sei o que é crumbling, mas eu sei o que é temples, né? Templos. Vamos imaginar um templo antigo, gente. Um templo antigo, geralmente, eles estão, né, acabados, caindo aos pedaços. Deve ser o crumbling. Aqueles templos que estão caindo aos pedaços, né? Ruined cities, cidades em ruínas. Abandoned forts, fortes abandonados. E hundreds of places associated with the Bible. E muitos lugares associados com a Bíblia. Muito bem. And while a sense of adventure is required, e ainda que um senso, né, um propósito de aventura seja requerido, né, que você precise desse propósito de aventura para ir para esses lugares, most sites are safe and easily accessible. Muitos desses lugares são seguros
e facilmente acessíveis, ali, accessible, acessíveis. Most of all, acima de tudo, Israel is about its incredible, diverse population. Mas, acima de tudo, o que Israel tem de melhor aí, que mais chama atenção, é sua incrível e diversa população. Jews come from all over the world to live here. Os judeus vêm de toda parte do mundo para viver aqui. While about 20% of the population is Muslim. Enquanto que 20% da população é de muçulmanos. Politics are hard to get away from in Israel. Muito bem. O que ele está querendo dizer aqui? Que a política é um pouco difícil em Israel. É um pouco difícil você dizer assim, eu não gosto de política, não vou me envolver com política em Israel. As everyone has an opinion. Todo mundo lá, porque todo mundo tem uma opinião on how to move the country forward. O que fazer para mover esse país para frente, para levar esse país para frente. With a ready ear, you're sure to hear opinions. Se você tiver um ouvido atento, você com certeza vai ouvir opiniões from every side of the political spectrum. De todo lado, de todos os lados do espectro político. Então, antes da gente voltar, vou diminuir aqui. Eu queria que vocês pensassem se esse texto fala mais de cultura ou de lugares turísticos. O que vocês acham? Cultura ou pontos turísticos? Rosiane, Elisa, beleza. Então, agora, com esse olhar, porque a gente já tinha ido lá na resposta e a gente sabia que a gente ia ter que fazer uma decisão, né? Que era uma decisão que a gente ia ter que ver se é sobre costumes milenares, se é sobre hábitos religiosos, se é sobre pontos turísticos, medidas de segurança ou aspectos gerais da cultura do país. Vou diminuir. E aí eu queria que vocês fizessem a opção de vocês. Qual que é a opção de vocês para depois a gente comentar? Pense assim, será que falou de costumes milenares? Será que falou de hábitos religiosos? Será que falou muito de pontos turísticos? Ele falou assim, tem que ir sei lá, no Monte tal, tem que ir na Medina tal, tem que ir no Templo X. Será que ele falou isso? Medidas de segurança ou aspectos gerais da cultura. Letra E, Elias chutou E aqui, falou o E. Vamos ver. Rosiane, Max, vamos tentar aí. Qual será que é? Rosiane agora foi no E. Beleza? Vamos entender. Muito bem, estou esperando aí o Max. Max acha que é a letra B. Beleza. Muito bem, Max. O Max acha que é a letra B. Eu vou ir pegando a letra B. Vamos ver. Hábitos religiosos. Olha só, o texto não fala de hábitos religiosos. Porque se ele falasse de hábitos, ele teria que falar assim, olha, nós temos judeus e temos muçulmanos. O que os judeus fazem dentro dos seus hábitos de religião, né? Qual é o tipo de oração, qual é o tipo de feriado, qual é o tipo de comida, qual é o tipo de tradição, como é que é um casamento, como é que é um ritual de, sei lá, de celebração de nascimento, e a mesma coisa para os muçulmanos, né? E eu acho que o texto não tem algo aí, não tem algo desse tipo, né? Ele não fala sobre hábitos em si, não fala. Então, vamos lá. Descreve a história do local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Ele não fez isso, porque não está falando de costumes milenares, né? Hábitos religiosos não tem, porque ele não está falando, olha, quando é sexta-feira, as pessoas, sei lá, entram em oração, quando sábado ninguém pode fazer isso, isso e aquilo. Ele não falou sobre isso.
Letra C, divulga os principais pontos turísticos. Também não falou, porque senão ele teria que ter dito assim, olha, você não perca o templo tal, vá no templo X, que é maravilhoso, conheça a rua tal, o mercado tal. Ele não falou isso. Letra D, não fala de medidas de segurança em nenhum momento. Letra E, muito bem, acertou. Quem falou letra E aí? Gerais, aspectos gerais, porque ele deu uma passada assim, por cima, né, de aspectos gerais, falou muito superficialmente da cultura do país, falou de alguns templos, mas não nomeou o templo, né? E ele também vai lá na política e ele fala no último parágrafo aí, parágrafo não, desculpa, 1, 2, 3... Essa frase que começa com most of all é uma frase bastante importante no texto, porque ela fala acima de tudo, quer dizer, ele vem descrevendo Israel, mas ele põe o ponto focal do texto no acima de tudo, Israel, o que Israel tem de melhor aí é a sua população incrível e diversa. E aí ele vem falar dos judeus e dos muçulmanos, ok? Então, letra E. Comentários aí da questão, perguntas. Vamos pensar aí, essa foi muito difícil. Foi mais fácil que a anterior. O que vocês acham? Essa questão foi mais fácil do que a primeira? Que calor! Vamos continuar aí? Vamos lá, deixa eu ver. Não foi difícil, não foi mais fácil. Elias fez um ótimo comentário. Mas também não foi mais fácil que a primeira. Tem razão, Elias. O que eu queria que vocês atentassem aqui, a primeira fala de viagem, mas que a viagem não é viagem, a viagem é a vida, né? E essa, quer dizer, a primeira questão é a poesia, em que o sentido não é literal, é um sentido mais poético, que a gente tem que desvendar. Acho que a pergunta ajuda a gente na primeira questão. Essa segunda questão aí já fala de viagem, viagem mesmo, e aí a gente pode ativar o nosso conhecimento de mundo, né? Então, são dois tipos de viagem, sentidos completamente diferentes. E aí vem a nossa questão preferida. Uma tirinha. Chegou aí a tirinha. Opa, essa eu vou acertar. É esse o feeling, que a gente olha a tirinha e fala, essa é minha. Essa eu vim gabaritar. Muito bem, nós vamos olhar, já sabemos que é uma tirinha, mas eu quero que vocês percebam primeiro, só as figuras, né? O que está acontecendo aí nas figuras? O que vocês veem aí? Só observando as figuras. Temos 4 segmentos, né? Como se fossem 4 fotos de uma mesma conversa, né? Que evolui aí. A primeira foto, olha lá. Tem uma mulher assim, ó, braço cruzado, ó. Braço cruzado, olha a cara dela. Aqui tá de braço cruzado. Tá feliz? Não, tá vendo? Não tá feliz. E a outra tá com café assim, olhando pra ela, tipo, oi? Oi? E a primeira tá falando alguma coisa, mas ela não tá feliz. Essa expressão facial é importante pra gente aqui, tá? O segundo quadrinho, aí a primeira pessoa que não tá feliz já tá tomando um café e olhando pra outra com uma cara mais curiosa, né? E a outra botou o café dela para baixo e está explicando alguma coisa. Olha a mãozinha dela assim, tá explicando, né? No terceiro quadrinho, a primeira mulher, que estava muito brava, faz uma sinalização com a mão, como quem diz assim, o quê? Uma expressão meio assim, surpresa, né? Indignada, mas peraí, olha a expressão da mão dela, olha como é importante a gente perceber isso aí, essa linguagem corporal. E a outra moça, né, que estava bebendo café, que estava segurando café lá no primeiro quadrinho,
continua segurando o café e também está olhando para a cara dela com uma cara meio, oi, sem entender por que ela ficou nervosa assim. E no último quadrinho, essa primeira moça que estava brava, ela faz uma expressão meio cansada, tipo, putz, vou ter que aqui explicar isso, tô aqui, né, conversando com você, tô cansada. Então ela vai de nervosa, atenta, curiosa, indignada, no final cansada. Não vou ler aqui por enquanto, mas vamos ler a nossa pergunta, que é o que importa pra gente, né? Na tira da série For Better or For Worse, olha esse nome. Que no português seria assim alguma coisa, pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal? A comunicação entre os personagens fica comprometida. E, então, a gente ainda não leu os balões, mas a gente sabe que vai ter um problema de comunicação. Olha só, vai ter um problema de comunicação. Em um determinado momento, por quê? Letra A, as duas amigas divergem. Gente, segunda vez que essa palavra aparece hoje. Divergem, divergir é sentido oposto, né? Alguma coisa que está em oposição, brigando. São extremos. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. É tipo assim, eu sou Vasco, você é Flamengo. Será que é isso? Letra B, uma das amigas desconsidera as preferências da outra. É aquela pessoa que está, ó, se lixando porque a outra está falando. Será que é isso? Letra C, uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Ignora é a mesma coisa que não saber. Uma delas não sabem que outono é temporada de futebol. Gente, se a tirinha está em inglês, a gente provavelmente está falando lá nos Estados Unidos, né? Letra D, uma das amigas desconhece, uma palavra forte, a razão pela qual a outra maltrata. Olha só, maltratar é outra palavra forte. Se essa letra D estiver certa, tem que estar alguém maltratando a outra, brigando, xingando, alguma coisa assim. Letra E, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Então, a gente já sabe, pela pergunta, que tem um problema de comunicação. Então, a gente vai ler agora. Na letra A, tem uma divergência, tá, de opinião sobre futebol. Letra B, uma amiga não está nem aí sobre a preferência da outra sobre futebol. Letra C, uma amiga não sabe que o outono é temporada de futebol. Letra D, uma das amigas desconhece a razão. Tem uma amiga maltratando a outra. E letra E, talvez elas tenham se confundido na comunicação porque elas têm sentidos diferentes para a mesma palavra. Muito bem. Vamos lá. No primeiro quadrinho, tem Well, here it is. The season that I hate. E ela tá com o bracinho cruzado, tipo, que saco. Bem, tá aí, né? Ele tá falando, poxa, chegou, né? Tá aí. The season that I hate. E eu queria saber de vocês já ouviram essa palavra season? O que é season? O que será season? O que é a palavra season? Temporada. Olha, Max. Caraca, Max arrasou. Max arrasou agora. Vejo muito em jogos. Tá vendo a importância da gente ver um futebol? Para passar no Enem, gente? Que coisa, né? Que maravilha. Olha, então, Max já falou um significado da palavra season. Eu vou falar mais dois para vocês, tá? Temporada, mas o Max está falando temporada de futebol. Jogo de game. Beleza, melhor ainda. Beleza, mas tem a ver com futebol, né? Então, ela tá assim, well, here it is, the season that I hate. Cara, tá aí. Essa temporada, será que é temporada? Que eu odeio. Aí a outra fala assim, a outra toda fofinha lá, toda fofinha, mãozinha. Come on, Annie. Tipo, puxa vida, Annie, para com isso. The kids are in school. As crianças estão na escola. The air's cool. O ar tá assim, fresco. The leaves are turning. As folhas estão mudando de cor. Quer dizer,
Olha só, ela falou assim, o ar está fresco, as folhas estão mudando de cor. De que ela está falando? Ela está falando de futebol? O ar está fresco e as folhas estão mudando de cor. Ela está falando de futebol? Não, né? Não. Bom, Elisa, ela está falando... A amiga que tá fofa ali. Well, não, come on, Annie. A segunda amiga está falando de estação do ano, porque season também é estação do ano. A primeira amiga falou um season que a gente ainda não sabe o que é. Então, vamos ver aí. Terceiro quadrinho, a primeira amiga irritada, com a mãozinha assim. Poxa, né? I'm not talking about autumn, dummy. Não tô falando sobre outono. Dummy aí no sentido sua burra, né? Estúpida, sua boba. Só que ela não chamou de dumb, né? Porque dumb que é o burro. Ela, dummy, aí um dummy, vamos dizer que seria um jeito meio carinhoso de... Né, com a amiga ali, sua boba, sua besta, não tô falando do outono. E aí, no último quadrinho, ela fala assim, poxa, I'm talking about football. Eu tô falando de futebol. Então, qual é a temporada que ela odeia? Ela odeia o outono? Não, ela odeia a temporada de futebol nos Estados Unidos, né? Então, a primeira amiga está falando de futebol, a segunda amiga está falando do outono. Então, por causa da palavra season pode ser temporada de futebol, temporada de um esporte, pode ser... E pode ser também, que eu ia falar aqui com vocês, season das séries, né? Cada série tem a sua temporada de série. Season 1 tem 10 episódios. Season 2, mais 10 episódios. Então, a palavra season é temporada de futebol, estação do ano, outono, inverno, primavera, verão, ou temporada de série. Então, vamos lá. I'm talking about football. Uma fala futebol, a outra fala estação do ano. É esse o problema de comunicação. Muito bem. Elia já falou que a dele é. Agora vamos deixar Max, Rosiane e Jennifer pensar aí. É A, B, C, D ou E? Letra E, Rosiane hoje está com tudo. Jennifer veio também com tudo. Certíssimo. Vamos ver. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Seria isso se fosse assim, não, meu time é melhor, não, esse cara jogou bem, esse cara jogou bem. Não é isso que está acontecendo. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Que preferência, gente? Preferência de quê? Né? Preferência seria assim, se uma falasse assim, eu acho que o outono é melhor que o inverno. Eu acho que o futebol é melhor do que o vôlei. Nenhuma das duas falou isso, né? Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Essa seria uma que eu ficaria assim, será que é essa? Não, mas porque ela nem falou, a amiga que falou de outono, ela nem falou em futebol, né? Ela só focou na palavra season. Season. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra maltrata. Essa aí foi uma pegadinha por causa do dummy, né? Mas não é bem isso. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Acertamos, quem falou aí, letra E, acertou. Então, olha só. Vamos lá. Nós tivemos, que horas tem? Deixa eu ver. 55. Beleza. Nós tivemos 3 questões hoje, gente. Vou voltar lá na primeira. Uma poesia que já tínhamos feito antes com música, né? Só lembrando que a poesia falava de viagem, mas a viagem não era a viagem era a vida. E a pergunta já disse isso pra gente. A segunda falava realmente de viagem. E a viagem para um país. E aí a gente ativou o nosso conhecimento para pensar o que vem num guia de turismo, num guia de viagem. E a terceira falava sobre a palavra season. Tá? O que eu tenho reparado nas provas do Enem é que tem um teor linguístico muito forte. O que é um teor linguístico? Eles jogam muito nas provas de inglês com significados
diferentes da mesma palavra, ou com tirinhas e textos que joguem essas interpretações de duas pessoas para uma mesma coisa, tá? Nós já tivemos outros textos aqui que ficaram, que a questão o foco da questão era sobre algo linguístico mesmo. Já tivemos uma questão aqui que era sobre preconceito linguístico, que era dois caras discutindo, um cara achava que falava na gramática correta e o outro achava que ele estava sendo preconceituoso, eles estavam brigando. Então, as questões do Enem podem ter aí uma questão linguística mesmo, para vocês ficarem ligados nas palavrinhas, nos sentidos das palavras. Fizemos essas 3 questões. Qual questão que vocês acharam mais difícil? A primeira, a poesia, o guia de viagem ou a tirinha? Qual é a questão mais difícil hoje? Qual foi a mais difícil? A segunda, o guia de viagem? Será por quê, hein? Porque é um texto mais longo? Será? A segunda. E a segunda, então? Vou voltar lá na segunda, então. Deixa eu voltar aqui para a gente ficar bem seguro aqui. Segunda? Elias, eu também acho, hein? Porque a gente olha assim, já toma um susto, né? Mas, olha, a gente, para evitar esse susto, a gente tem que ir olhando as palavras que nós sabemos. Tem um monte de palavras aqui que são palavras bem parecidas com português, né? Ó, destination, prophet, nomad, modern, que mais? Day, visitors, attracted, cultural tours, ecotourism. Então, tem muitas palavras aqui que são muito parecidas com o português, né? Muito bem, qual foi a questão mais fácil? Foi a poesia, foi o guia de turismo ou foi a tirinha? A tirinha, né? A tirinha foi... Essa tirinha é ótima mesmo. Eu queria só atentar vocês uma coisa aí nessa tirinha. A expressão corporal é tão importante nas tirinhas, né? Essa leitura gestual, para a gente entender como é que vai se desenvolver, né? Só da gente ler o corpo, a gente já percebe que ela tá brava, depois ela tá curiosa, depois ela tá, explicando alguma coisa muito nervosamente, na última ela tá cansada, né? E a outra também ouvindo, depois tranquila e depois curiosa, e a última assim, será? Então, essa leitura da tirinha, do desenho em si, é muito importante, não é só o texto. Ok, então nós fizemos um poema, fizemos um guia de viagem, que não tínhamos feito ainda, e fizemos uma tirinha hoje. Muito bem, perguntas, gente. Qual foi a pergunta aí? O que vocês têm aí de dúvida sobre essas questões que a gente fez hoje? Me diga aí. O que eu quero, assim, o que eu quero atentar aqui para vocês, que estão aqui sempre comigo, é o seguinte, né? Quando a gente vira a tirinha, a gente já vai com esse pensamento super... Dummy. Não, é que eu quis dizer o seguinte, Max. A palavra em inglês, eu vou escrever aí. A palavra em inglês é dumb, né? Que é assim que a gente está chamando outro de burro. É uma palavra forte, né? É uma ofensa. O dummy seria um sentido, vamos dizer, quando a gente reduz com Y, fica um pouquinho menos violento. E o dummy? Tipo, você é um burrinho, sabe assim? Você é um tolinho, sabe? Vamos dizer que quando a gente diminui, faz um diminutivo, a gente tira o peso da ofensa, assim, de ser tão grave, né? Diferente de você chamar assim, you dumb. Acontece em português também, tipo, ele é gordo. E, ele é gordinho. Percebe? O gordinho, como às vezes é carinhoso. O meu gato é gordo. Ou o meu gato é gordinho. Entendeu?
O dumb é burro, né? Porra, você é só burra. Mas aí foi o sentido de, tolinha, garota, se liga, sua burrinha, né? Então, quando a gente reduz, ele tende a minimizar. Aí. Reduz que eu digo, põe um diminutivo, que é esse Y aí. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Quando vocês virem a tirinha, viu a tirinha lá na prova, vai com tudo, com muita atenção, lendo visualmente as figuras. Viu a poesia? Lembra da Milene falando que poesia não tem sentido na superfície. Os sentidos têm que ser mais trabalhados, né? Tem um sentido ali por trás, nas entrelinhas. Então, leiam, se tiver uma poesia, vamos ler com mais cuidado. E eu queria só que vocês pensassem aqui, que nessa questão que eu coloquei, o sentido da poesia estava dado na pergunta, dado. A vida é uma viagem, estava dado na pergunta, ok? Pensem que a poesia nunca está ali, nunca, por exemplo, tem uma poesia famosa, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Será que o cara está falando realmente de pedra e de caminho? Entende? Então, quando vocês virem as palavras na poesia, percebam que o sentido pode ser outro, que não aquele sentido literal. Talvez a pedra não seja pedra, como aqui, que o caminho que ele fala, a estrada, não era uma estrada, era um caminho de vida, era uma escolha de vida. Percebe? Então, quando ele fala two roads, talvez sejam duas escolhas na vida dele. Dois caminhos de vida aí. Ok? Vamos, então, terminar para a gente tomar uma água gelada, se refrescar. Rosiane, tá bem aí? Jennifer, ok? Alguma pergunta? Ok, guys. Então tá bom. O Max voltou com a figura do cachorro, Elias com essa foto chique. Tudo bem. Bye, bye, guys. Have a nice weekend. Aproveitem o final de semana, descansem. E eu não sei...